Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever no canal, né? Se inscrever, notificação, aqui estão os vídeos, já temos os dois de segunda-feira já atualizados. Hoje é o estendido, amanhã a Laninha, 15 dias estendido e 15 dias. E aqui os nossos canais parceiros, onde o pessoal também pode se inscrever e dar o like. Para quem quiser ajudar o canal, entra na sua conta normal, depois no YouTube, Ronaldo Coutinho, vai ter aqui o Valeu, ou então aqui no Pix, que é um número aqui que está aqui, onde o pessoal pode doar qualquer valor, uma vez por mês, está de excelente tamanho. A gente agradece bastante, inclusive para quem já fez a doação. E nós temos aqui o nosso patrocinador, a Segna, com o seu GPS agrícola. Uma importante ferramenta do homem do campo que pode ajudar o pessoal e pode ter desconto na compra do aparelho, desde que digam que vira propaganda no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Segna, catarinense de atuação na América Latina, e vamos à propaganda. A concorrência sobe o preço. Então a Segna baixa o preço. A concorrência cobra frete. Então a Segna paga o frete para você. A concorrência te cobra para atualizar. O GPS aqui é de graça, atualização para sempre. A concorrência é importada. Segna é nacional. Isso é Segna GPS, o seu GPS agrícola. Aqui a situação continua, ele até melhora um pouco aqui na segunda parte no sul, mas continua ainda com chuva bem irregular. Talvez essa mudança comece a acontecer principalmente com o aquecimento que está começando a ter aqui no Ninho 1 e 2. A gente vai ver na Laninha, o Ninho de amanhã. Então, começando aqui pelo sul, nós temos o quê? No Rio Grande do Sul, nesse período agora aqui do dia 6 ao dia 7 de março, 6 de fevereiro a 7 de março. Toda a região sul com chuva abaixo do normal. Claro que não é o mês inteiro com ausência de chuva, não. Vai ser uma chuva irregular. Então nós vamos ter momentos de algumas chuvas e períodos mais longos sem chuva. No Paraná, essa situação é até boa por causa da colheita. Aqui a situação não é tão problemática quanto no Rio Grande. Então aqui vai ter o quê? Nessa semana, boa parte dela se aproveita. As chuvas ficam mais nessa região. Pode ter alguma chuva ali por sexta ou sábado. E semana que vem deve entrar uma frente fria lá pelo dia 15 ou 16, que deve trazer uma massa de ar frio caindo a temperatura. Então, o Paraná vai ter, nesses próximos 30 dias, chuvas irregular, abaixo da média, mas não acredito em problemas muito grandes por falta de chuva. Vai ser até bom para quem está na colheita, tanto na fruticultura quanto nas lavouras. Talvez prejudique um pouco o bom andamento das pastagens. Para quem já quer fazer pastagem de inverno, mas para o finalzinho do mês, nas áreas altas aqui, já pode começar a dar início ou meados de março. Daí para frente já começa o período normal. Em Santa Catarina também, a chuva fica abaixo do normal. Aqui no oeste nós temos alguns problemas pontuais de pouca chuva. Tem dentro de municípios, às vezes até pequenos, você pode ter locais aí com 15, 20 dias de pouca chuva e locais que choveu bem. Mas Santa Catarina também está numa situação mais confortável em relação ao Rio Grande. Essa diminuição de chuva, se não for uma diminuição muito grande, pode ser até benéfica em relação à colheita e o bom andamento nas lavouras e também na parte de tratamento. Na fruticultura, por enquanto, a situação está razoavelmente boa. Tivemos uma chuva razoável em janeiro, algumas áreas ficaram abaixo do normal, mas foi suprindo a necessidade das plantas. Agora, com esses períodos de tempo mais seco, pode ter o quê? Uma queda maior da temperatura à noite, como tivemos nessa segunda-feira, com 5, 7 graus. Nessa terça também frio de manhã, vários locais abaixo de 10. Esse friozinho da madrugada tem sido excelente. Um short que a gente fez aqui no YouTube está no canal explicando mais ou menos o porquê que é bom. Então o pessoal pode aproveitar, vamos dizer assim, para períodos mais favoráveis para a colheita, alguns períodos de chuva. Eventos extremos ele não consegue pegar. Para o turismo também é bom. Para o Rio Grande do Sul continua numa situação problemática. Está faltando chuva e continua faltando, principalmente aqui. Ele diminuiu a anomalia. Nós poderemos ter alguns eventos de chuva melhores em fevereiro do que foi em janeiro e dezembro. Claro que o melhor em relação a esse período, em relação ao fevereiro normal, longe do ideal. Ainda falta muita chuva para conseguir começar a normalizar, principalmente a campanha oeste do estado em relação a rios, açudes e lagoas naturais ou não. Então nesse ponto continua com um problema em termos de volume de chuva. Ajuda, resolve o problema da agricultura nem de longe. Para muitos a perda já é irreversível. Pode ajudar um pouco na fruticultura, principalmente as variedades mais tardias de uva, a finalização da gala, depois da fuge na parte da maçã,
alguma coisinha de fumo também, que o fumo está toda hora colhendo e plantando. A parte de feijão tardio também, soja tardia, principalmente essa parte mais norte, apesar de indicar chuva bem abaixo do normal. Rio Grande do Sul, dos 3 estados, é o que deve enfrentar mais problemas em fevereiro. Deve ser um pouco melhor do que foi dezembro, janeiro, mas longe do ideal. Esse pouco melhor não é que nem o pessoal disse que vai melhorar em janeiro. Não foi melhorar, não era melhorar como eu esperava, mas melhorou um pouquinho em algumas áreas, outras não. Fevereiro, mesma situação. Deve ser um pouco melhor, até porque ser pior do que janeiro tem que fazer um esforço muito grande. A tendência é que a gente tem o quê? O Nino 1 e 2, que está começando a ficar positivo, é possível que comece a reverter esse quadro entre final de janeiro ou abril para frente. Na Argentina, toda a área de produção da Argentina continua com chuva abaixo do normal, o Uruguai enfrentando os mesmos problemas do Rio Grande do Sul, o sul do Paraguai também. Para alguns aqui, a parte dessa pouca chuva pode ajudar na colheita, mas na Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul é a situação ruim. Um pouco melhor aqui ao sul de Buenos Aires e ao sul de Córdoba, mas de maneira geral a área nobre da Argentina problemática. O norte do Paraguai, extremo norte da Argentina, região do Chaco, área centro-norte do Paraguai, um pouco melhor em fevereiro. O Mato Grosso do Sul dá uma melhorada geral um pouquinho abaixo do normal na parte sul. Aqui pode ajudar na colheita e também no plantio. Aqui até pode atrapalhar um pouquinho a colheita, mas no geral vai ser bom a safra aqui nessa parte do Mato Grosso do Sul. Excesso de chuva na parte leste. São Paulo está com chuvas novamente acima do normal nesse mês de fevereiro. Essas oscilações são normais, às vezes estão associadas seja a parte do Atlântico, que está começando a aquecer um pouquinho mais, estava mais frio, começa a aquecer, o Nino 1 e 2 também, a própria oscilação meio de julho, de vez em quando vai passando de 60 a 60 dias, trazendo mais chuva, menos chuva, começa a ter uma oscilação no Polo Sul, que vai começar a facilitar a entrada de frentes frias para cá. De maneira geral, essa região aqui vai ser beneficiada agora nessa fase final da estação chuvosa, as águas de março, fevereiro, março. Então nós vamos ter chuvas bem acima do normal na metade norte de São Paulo, nordeste de São Paulo, leste de São Paulo. Próximo ao Paraná, a chuva é menor, mas aqui também é bom para a parte da colheita. Talvez atrapalhe um pouco o andamento ali da parte de canas, da plantação de cana, a parte também de fruta, algum tipo de colheita, porque começa a deixar as estradas ruins, tratamento, enfim, e também os grãos, né? Vai ser um período em que vai ter uma chuva mais frequente em fevereiro. Alguns períodos de pouca chuva, sim, mas pelo menos nessa semana que vem, já está indicando uma frequência maior. Para quem está começando a chegar na colheita, isso pode atrapalhar. Alguns eventos aqui na Grande São Paulo, em outras áreas do estado, aqueles torós d'água como vem acontecendo, isso infelizmente ainda faz parte da rotina. O Rio de Janeiro, bastante chuva, vai ser problemático, talvez a região serrana, a Grande Rio também tem que ficar atento. Toda a área de Minas Gerais, nesse período aqui também tem que ficar atento, com chuva acima do normal, sul do Goiás e sudeste de Goiás. A metade sul de Goiás, chuva acima do normal, principalmente a parte sul. Toda a área do café do Goiás serrano, café serrano do Cerrado Mineiro, São Paulo, sul de Minas, que está com um excesso de umidade, vai demorar um pouquinho para normalizar. Volta a chover ao longo desse mês aqui na Mata Mineira e no Café do Espírito Santo, no Espírito Santo em si, e começa a melhorar no sul da Bahia. Indo aqui para o Nordeste, tu vê que dá uma melhorada geral em toda essa parte do Nordeste que aparece. Tem muita gente que diz assim, tem áreas aqui que não choveu mais, é tudo assim muito irregular. Tem áreas da Bahia que tem chovido bem, tem áreas da Bahia que choveu mais ou menos. Vai começar a melhorar agora, que nem a gente falou do dia 5, 8 em algumas áreas da Bahia e do dia 8 a 12 de maneira geral. É o que é a tendência nessa região aqui. Na Cealba, hoje mesmo já deu deu algumas chuvas aqui na região do Cisal, deu uma chuva forte ontem em Recife, mais de 130 milímetros, isso que o modelo colocava 20, 30, o que ele colocava em 46 dias deu em algumas horas. Por isso que eu não falo volume. As ondas de leste vieram com muita força ali na região. Aqui no Tocantins, o contrário. Tocantins, chuva abaixo da média, o sul do Maranhão, o oeste do Piauí. Nessa região aqui, até ajuda na colheita, não é ausência de chuva. Alguma chuva vai ter. Aqui também, nessa parte aqui, não é ausência de chuva. Talvez tenha, nesses 30 dias, 5, 10, 15 dias, quem sabe, totalmente sem chuva. Mas, no geral, tem chuva, só que no volume mais baixo. Assim como a metade norte do Mato Grosso também. Nessa região aqui,
vai ajudar na colheita da safra de verão e vai ajudar no plantio da safra de inverno. Na parte sul e leste do Mato Grosso ainda tem chuva mais acima do normal. Rondônia, mesma situação, e no Acre também, na parte mais leste, abaixo do normal, no oeste e acima. Melhorou aqui no Amazonas, mas nessa parte do Amazonas pouca chuva, ou abaixo do normal. E aqui no Pará também. Quando a gente olha desse período para o outro período, aqui ó, vem aqui do dia 20 de março, de fevereiro a 23 de março, tu vê que na parte norte aqui ó, dá uma diminuída na anomalia, começa a voltar lentamente a ter chuva. No Mato Piba também, todo o Nordeste continua indicando, já vai fazer 2 semanas que está indicando chuvas bem significativas de meados de fevereiro, março. Então a partir do, que não disse, do dia 8, 12, 13 de fevereiro em diante, a chuva começa a se espalhar mais pelo Nordeste, ficando também aqui em Minas, ó, norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, grande parte de Minas, Bahia, leste do Piauí, Pernambuco, Paraíba, Cealba, toda essa região aqui aumenta bem a condição de chuva à medida que a gente vai indo para o meio de fevereiro, indo para março. Aqui no caso de 20 de fevereiro a 23 de março. Aqui aparece alguma chuva que vai ser benéfica. Para quem já tiver plantado o milho safrinha, já vai começar com uma umidade muito boa no solo. Aqui com chuva um pouco acima do normal, melhora de maneira geral no Goiás, sul de Tocantins, leste de Tocantins. São Paulo continua com chuva acima da média na parte da metade norte e leste. Então o café paulista, o café goiano, café mineiro do Cerrado, sul de Minas e principalmente Mata Mineira e Espírito Santo, essa região aqui, o café aqui também na Bahia, nessa área aqui a chuva fica mais excessiva. Aqui fica acima do normal e começa a dar uma melhorada aqui no café mineiro. E nessa parte paulista também. No Rio diminui a condição de chuva, continua ainda com chuva significativa nesse período, mas dá uma diminuída. Na capital, dentro do normal, um pouco de atenção no norte do Rio e todo o Espírito Santo, principalmente as áreas de serra, assim como Minas Gerais. São Paulo, a parte centro-sul, oeste e divisa com o Paraná, abaixo do normal. Por aqui pode ser benéfico para a parte de colheita na segunda parte de fevereiro ou começo de março. Capital paulista dentro do normal. Por enquanto, São Paulo está escapando daqueles temporais violentos, mas vamos ficar com o pé atrás. O Cantareira está numa situação também boa. O Mato Grosso do Sul fica em torno da média, um pouco abaixo, um pouco acima, bastante alternado. Bom para quem está na colheita e bom também para quem está no plantio. É tentar seguir à risca o plantio da safrinha de milho, para quê? Para evitar problemas lá na frente, em julho e agosto. No Paraguai, a chuva fica também, começa a secar de novo entre meados de fevereiro e março, boa parte do país, principalmente o centro-sul e aqui na fronteira com a Argentina. Na Argentina, nós temos o quê? Uma situação razoável, começa a mudar um pouco o padrão. Melhora a chuva na metade oeste do país, desde Salta, Jujuy, passando por Santiago do Esteiro, oeste de Córdoba, São Luís, La Pampa, Buenos Aires. Já começa a dar uma pequena melhora nessa parte aqui. Quem sabe a finalização de algumas lavouras consegue ter alguma chuva. Mas a Argentina esse ano, junto com o Rio Grande do Sul, foram os que tiveram o maior problema em relação à sua safra de grãos. E o Uruguai em relação à pastagem. E no sul do Brasil nós temos o quê? Uma situação de toda a região sul com chuva abaixo do normal. Comparando com um período aqui de fevereiro, ó, aqui a anomalia é maior, aqui a anomalia é menor. Parte por quê? Parte porque a média do mês de março também ela é um pouco mais baixa. Então, dependendo de como for a anomalia, isso aí diminui um pouco essa diferença. Mas mesmo assim está indicando uma discreta melhora, muito discreta, entre a segunda parte de fevereiro e o mês de março. Vai ter chuva? Vai ser suficiente para dar andamento nas lavouras? Não dá para garantir, principalmente o Rio Grande do Sul, que é o que mais sofre. Para a fruticultura, se vier uma chuva razoável a cada 2, 3 vezes por semana, ainda vai ter uma safra boa, até de qualidade em termos de sabor. Mas vamos ficar com o pé atrás. Isso pode atrapalhar o pessoal do arroz aqui no Rio Grande do Sul com a falta de água, que está atrapalhando bastante, excesso de calor. Aqui no sul vai ajudar a colheita do arroz, está ajudando agora, vai continuar ajudando. No Vale do Itajaí também ajuda. No Paraná, de maneira geral, ajuda na colheita e no plantio da safrinha de milho. É não atrasar o máximo possível, por quê? Esse primeiro semestre vai ser muito bagunçado em termos de clima, porque nós vamos estar saindo de laninha, ainda continuamos com uma laninha moderada forte. Ela vai perder rapidamente a força à medida que avança fevereiro e vai ficar bem bagunçado. Então nós vamos ter a chance de algum frio mais cedo e depois chuva lá na colheita do milho safrinha, que eu acho que vai ser talvez o maior problema. Vai ter problema com o frio, então quanto mais atrasado for o plantio,
maior chance de pegar uma fase crítica entre final de maio e junho, principalmente no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, que é normal nessa época do ano tu ter alguma geada danosa. Quanto mais tu avança em julho, maior o risco. E depois o problema talvez do excesso de umidade lá na frente. O primeiro semestre vai ser bastante alternado. Falta e excesso de chuva, calor e frio mais forte que o normal. Aí quando chegar o final ali de entre maio e julho para frente, começa a virar a chave para o excesso de umidade. Então agora a gente está pedindo chuva. Daqui a alguns meses nós vamos estar pedindo tempo seco. Isso faz parte, infelizmente, da rotina do nosso clima. Quando a gente pega aqui a parte da temperatura, começa aqui, continua ainda quente fevereiro. Claro que tem queda de temperatura, tivemos queda de temperatura nesse domingo, segunda, aqui nessa parte da Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, chegou acho que dá 15, 16 graus, deu uma refrescada, mas vai continuar na média quente. Então, toda a parte, metade oeste do Rio Grande do Sul com calor, Uruguai, Argentina, sul do Paraguai. O norte e leste do Rio Grande do Sul normal, Santa Catarina dentro do normal, Paraná de normal abaixo da média e toda essa grande área do país abaixo da média nesses próximos 30 dias. O que significa isso aqui junto com a chuva? Anomalia negativa, temperatura não acima do normal. Então, mais dias nublado, só uma redução de chuva e a chance pequena de veranico comprido. 5, 10, 15, 20 dias completamente sem chuva, pouca chance. Não é que vai não dar, pouca chance ou de maneira muito pontual. No sudeste do Brasil praticamente não teve verão esse ano, como o pessoal estava imaginando aquele verão quente, com calor exagerado, isso não. Onda de calor mesmo, só o Rio Grande do Sul. Dos estados brasileiros que teve verão de fato e de direito, infelizmente foi o Rio Grande do Sul. Santa Catarina teve dias de calor, mas um verão mais brando. Paraná, mesma situação. Claro que fez calor, deu dia quente e tudo, chegou até 40 graus em Itapiranga, mas isso é comum chegar uma vez, 2, 3 por ano. No Rio Grande do Sul já foi mais exagerado as temperaturas. Calor dia e noite, principalmente a metade oeste do Rio Grande. E a Argentina nem se fala. Aqui provavelmente no balanço que eles devem fazer de dezembro, janeiro, fevereiro, é capaz de ser, se não for o verão mais quente, um dos 3 mais quentes nos últimos 100 anos aqui nessa região da Argentina. Temperaturas bem elevadas constantemente. Nessa área em azul, por causa da chuva e um pouquinho de entrada de ar frio aqui também, nós estamos tendo um verão brando e pelo visto não vai mudar. Quando chega aqui no período de 20 de fevereiro a 23 de março, reduz um pouco essa anomalia. Boa parte dessa anomalia vai ser agora no período de fevereiro, final de fevereiro. Março já dá uma aliviada. Começa já as primeiras entradas de massas de ar frio, pode ter algum frio mais forte nessa área aqui da Argentina na segunda quinzena de março, aqui no sul do Brasil também. Inclusive, semana que vem pode ter uma quedazinha de temperatura, madrugadas mais frias, começa a entrar naquela reta final do verão. Vai diminuindo aquelas pancadas de verão, as noites vão ficando mais frescas, o calor já não é tão prolongado, mas ainda tem. Parte de fevereiro e começo de março, o Rio Grande do Sul ainda tem calor. Boa parte da região sul de normal, abaixo da média, principalmente Paraná, continua fresquinho nessa região, até por causa da chuva, né? Olha aqui, ó, a chuva fica bem acima da média daqui para cima e a temperatura abaixo da média, que é o que se espera quando chove demais. Aqui também, ó, diminui, como vai diminuir a anomalia negativa, diminui também a temperatura ficando próxima ou abaixo do normal. Então, grande parte do país está tendo um verão dentro do padrão, que é normal fazer calor, mas menos intenso e prolongado do que o comum. Aqui no Rio Grande do Sul, o contrário. Alguns dias de frio e muitos dias de calor bem acima do padrão. E, obviamente, Argentina e Uruguai. Acredito que quando chegar ali de final de fevereiro, março, meados de março, abril, já vai sumindo gradativamente. Inclusive, na previsão do dia 11 ao dia 20 de fevereiro, boa parte desse período quente aqui na Argentina dá uma trégua. Então, está começando a entrar naquela reta final, até pela própria diminuição do dia nessa época do ano. Na parte do pessoal das lojas, tem que ficar atento, né? É possível que o frio até chegue cedo aqui no sul, entre abril e maio, alguns episódios de frio, alguns episódios de calor. O problema do lojista vai ser o quê? Produto bom, qualidade e preço bom. Por quê? Porque aí provavelmente a economia vai ter problemas até lá, em uma série de fatores. Então nós vamos ter problemas nesse sentido, onde talvez o peso da economia seja o maior determinante de se vai ou não vai ter um bom estoque para venda. Porque a população pode até querer e às vezes não ter dinheiro para comprar. Então tem que ficar bem atento nesse sentido. O clima, de certa maneira, ele até ajuda. Está indicando um inverno que nós vamos ter muita oscilação entre momentos de frio forte e outros de calor. Provavelmente o inverno começa um pouco mais cedo, mas não deve terminar tão tarde, já que a umidade vai ser mais
constante na segunda parte do inverno. E alguns eventos aqui que vão atrapalhar a navegação, é comum acontecer, tem que ficar atento. Alguns friozinhos também aqui em São Paulo, capital, Serra de São Paulo, de Rio, Espírito Santo, Minas, aqui na Serra da Mantiqueira, já deve começar a dar um arzinho de frio ali para o mês de março para frente. Então o verão começou um pouco tarde e deve terminar um pouco mais cedo. E foi mais grosso e violento no Rio Grande do Sul, principalmente na metade oeste. Torcer para que agora comece a aliviar de uma vez. Mas de todo o Brasil, o que preocupa mais continua sendo o Rio Grande do Sul. Então não deixe de acessar o nosso canal, se inscrever, notificação, acompanhar os diversos vídeos e aqui os nossos canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.